Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo será de responsabilidade de seus idealizadores. Programa Conexão Dourados, é um programa novo, estamos estreando aqui, eu recebendo pessoas ilustres aqui, parceiros nossos, aquelas pessoas próximas de nós, para esse momento tão especial. Então é um programa que nós vamos falar sobre um pouco de política, mas um pouco da nossa cidade de Dourados, né? Falar um pouco dessa cidade que nós, no meu caso, sou um agregado, né? Estou aqui em Dourados há 15 anos e já sou douradense, né? Porque amo essa cidade mesmo, participo. Então nós vamos falar um pouco sobre a nossa querida Dourados e grande Dourados, né? Vamos falar sobre assuntos diversos. Agradecendo sempre a Isabel, estamos gravando aqui no Café Soneto, convidando você para vir conhecer o Café Soneto. Tem um self-service à tarde ali que você vem, pesa. É maravilhoso o café servido aqui. E há quem diga que tem o café covarde, né? E tem o café corajoso. É sempre bom o covarde, porque o covarde vem bem acompanhado e o corajoso vem sozinho. Então aqui o café é bem covarde, porque é muito bem acompanhado, tá? Então fica a dica aqui do lado da Oca, aqui, tá? Na Camila Hermelino da Silva. Um espetáculo de café para você aqui. E hoje, para iniciar, eu tenho em especial aqui a nossa professora Zélia. Zélia, muito obrigado pela tua participação aqui nesse programa de abertura. Bom dia aos teleassinantes, bom dia Rubens, bom dia Elísio. É um prazer estar aqui e eu agradeço de antemão o convite e me sinto bastante honrada em participar desse momento tão importante para a nossa querida Dourados. Prazer é todo nosso. E o nosso parceiro já bastante conhecido da TV Grande Dourados, Elísio Brits, também assim um articulador político espetacular, não tem partido direita, esquerda não, ele é um comentarista isento, o comentário dele é um comentário sério, por isso ele está aqui. Elísio, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de abertura. Bom dia a todos, eu agradeço também de fazer parte desse primeiro programa, né, que é um programa novo que está nascendo hoje e eu já, né, sou colaborador da TV Grande Dourados, né? A TV comunitária é uma TV de grande abrangência, hoje também é divulgado, todos os programas divulgados através do YouTube e tal, isso. É de grande abrangência, da importância de ter uma TV comunitária e dar espaço, né? E quero aqui aproveitar e cumprimentar a nossa convidada especial, que é a professora Zélia, que foi... Embora somos contemporâneos de UEMS lá, né? Eu sou da primeira turma de UEMS, mas ela é de outra área, eu sou da área do Direito. E hoje ela também é nossa colega, é bacharel em Direito, fico muito feliz, fico muito contente. Estava olhando o seu currículo na revista, na entrevista da revista Farol, um currículo espetacular, dispensa comentários. E já conheço um pouco da tua trajetória cidadã, como professora, né? O esposo dela também é uma pessoa, né, querida na sociedade, um empresário bem-sucedido. Meu amigo particular, o Antônio Freire, também já tem já correu o estado aí, teve uma participação muito especial na sociedade, sempre lutou em Brasília e tal, mas ela tem um projeto próprio e eu acho que Dourados, como o estado como um todo, precisa de gente nova na política. Eu fico, né, parabenizo a professora Zélia, eu fico muito grato de fazer parte desse primeiro programa aqui e com certeza a professora Zélia vai chegar lá, porque nós precisamos de representantes novos, quer seja na Assembleia, quer seja na Câmara, quer seja no Senado, no governo do Estado e na Presidência da República. Eu tenho certeza que a professora Zélia será um diferencial na política. É isso que eu, né, desejo sucesso. Como o Elísio já deu a abertura aqui sobre a nossa professora, vamos então dar essa continuidade. Eu vou mostrar a revista do Farol, né, que é a revista do Farol do mês de junho, tá? E nós temos aqui a grata satisfação de apresentar a professora Zélia Nolasco. Zélia, para nós que acompanhamos a política de Dourados, embora não nos manifestamos tanto,
mas acompanhamos um pouco, né? Hoje as redes sociais nos dão, né, essa possibilidade de estarmos, né, atentos. Eu queria que você fizesse assim um esboço, né, uma apresentação da sua carreira profissional. Depois vamos falar da sua carreira política, porque você já tem uma abertura, né? Mas vamos conhecer a Zélia Nolasco, professora Zélia Nolasco. Rubens, eu sou professora universitária atualmente, mas como o Elísio disse, eu já estou há algum tempo na UEMS e recentemente também terminei o curso de Direito e já estou na educação há um bom tempo, né? Há mais de 20 anos, e a educação sempre me inspirou bastante. Eu acho que é um campo de atuação que a esperança sempre está na pauta, né? Na pauta de buscar transformação. E Dourados, eu trabalhei em várias escolas no ensino fundamental e médio antes de entrar na UEMS, né? Que foi através de concurso público em 2000 que eu entrei na UEMS. E de lá para cá eu me empenhei e me dediquei à vida acadêmica, fiz mestrado, doutorado, viajando sempre, correndo atrás, porque Dourados aqui a gente não tinha ainda a oportunidade de um programa de pós-graduação, né? E é isso, sempre trabalhando e envolvida nas atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, naquilo que os alunos demandam, a gente está trabalhando. Fala um pouco sobre sua família, né? O Elísio já falou um pouco sobre o Freire, né? Que é conhecido, inclusive, no meio político também, né? Fala um pouco da tua família. Então, minha família é uma família grande, né? Meus avós foram um dos pioneiros aqui da região da Grande Dourados, e nós somos em 7 irmãos. Eu tenho 2 filhos, a Patrícia e o Thales, né? Eles já são adultos, moram em Campo Grande. Tenho uma neta também, 2 anos, a Ana Clara. E é muito bom ter uma família, é muito bom você ter um lugar para voltar, né? Um lugar que você se sinta bem, que tenha o aconchego e o carinho dos próximos. Isso é importante na vida de qualquer pessoa. Legal. Então, nós temos hoje uma oportunidade, né, de fazermos uma renovação aí política, né? Principalmente na nossa região. No geral, o comentário é muito negativo, né? Como você vê, Elísio, esse momento político regional, a nossa oportunidade de fazermos essa renovação, né? E a necessidade desses novos políticos, esses pré-candidatos que estão surgindo. Bom, eu vejo como qualquer cidadão que é politicamente ativo, né, economicamente ativo da sociedade. Então, eu vejo que nós precisamos urgente uma reforma política abrangente, né, porque nós não temos, você vê Dourados representa 50% de tudo que a Grande Dourados, os 33 municípios que compõem a Grande Dourados, representa 50% de tudo que o Estado produz. E nós não temos participação de gente nova na política. Então, o sistema político é muito arcaico, ultrapassado, porque eu conheço um pouco de política do mundo inteiro, de como se faz política nos Estados Unidos, na Europa, no Paraguai. Recentemente tive, meu primo é governador, então, e tive lá, participei de algumas coisas, né? E acho que a democracia lá é mais consolidada que aqui, porque lá tem as internas. Então, o filiado tem uma participação importante. Eu, com a professora Zélia, nós estávamos aí, começando aí, gatinhando aí na política, aí, com um partido aí que é o PROS, você lembra? Né? Eu tive um problema lá, jurídico e tal, né? Não pude ir. E a professora Zélia foi convidada pelo Renato Câmara e foi a candidata a vice, saiu, foi muito bem votado, né? Ficou em 3º lugar. Mas fez o enfrentamento, deu a cara a tapa, saiu, né, com galhardia, subiu no palanque, fez, né, defendeu a candidatura. Mas tem que fazer esses enfrentamentos que a sociedade exige. O que é? Bom, precisamos eleger mais gente, né? Eu de novo aqui eu vi ela, não vi ninguém outro candidato. Tem um monte de gente que quer ser.
Ah, não dá para ser, porque não tem espaço, porque você tem que passar na convenção, tem uma série de engasgo jurídico nisso aí. Então, por que nós não temos um senador por Dourados? Não temos um senador por Dourados. Rio Brilhante já teve, Fátima do Sul, todas as cidades pequenas aí já teve. Que o excesso de concorrência é que prejudica nós não termos um bom candidato para ser lançado? Não, nós temos excelentes candidatos, temos pessoas mas e essa excelentes. concorrência? Não é concorrência, é um esquema mesmo, isso é uma máfia. Todos os partidos fazem o quê? Então ou você tem uma executiva que você tem 45 que decide com 15 suplentes, na eventual, quando vai escolher os candidatos e tal. O sistema aqui é assim. Então, ou você tem uma provisória. Então nós temos, por exemplo, o PSDB tinha aqui uma executiva, dissolveu para poder ter o comando. Então tem 5 ou 6 que decidem. São esses aí que votam tal, e vai dizer quem é candidato e quem não é. Isso para municipal e para estadual não vai ser diferente, é a mesma coisa. A professora Zélia é uma política representante de Dourados e vai ajudar a construir essa mudança que nós precisamos. Ela precisa fazer isso para ela até sobreviver. Ela que está nascendo tal, na política tal, tá, né? Ela precisa construir bases no estado inteiro, para a gente ter um senador, para a gente ter vários deputados estaduais representando Dourados, a grande Dourados. Eu acho o seguinte, nós temos 24 candidatos, vagas para deputado estadual. Então, eu acho que nada mais justo que Dourados, proporcionalmente, eleger os deputados estaduais por Dourados, mas os bons candidatos. E federais, o caso da professora 8, Zélia então, é federal. Federal, então, eu acho assim, ela tem que estar entre os 4 que representam a Grande Dourados, porque são, o estado é 8. Hoje nós temos 8 deputados federais. Por Dourados nós temos só o Geraldo Rezende, né? Mas nós já tivemos 5 deputados. Como você Quando vê Dourados tinha 100 mil habitantes. Como você vê essa participação sua, uma vez que nós já tivemos, recentemente nós já tivemos Marçal Filho, né? Tivemos bons representantes lá. Hoje, federal, nós temos só o Geraldo. Como é que você vê essa tua entrada, né, nessa... E como o partido está dando essa abertura para você? Fala um pouco para a gente. Rubens, na verdade, quando se fala em política, a gente sempre fica um pouco receoso, né? E basta ver por mim mesma. Eu sempre tive esse contato com a política, de fazer política, de ser politizada, estimular os alunos a participarem mais dos acontecimentos, das decisões da sociedade. E, no entanto, eu passei uma vida inteira praticamente fora da política e só agora, né, resolvi assumir esse compromisso público e social com o povo douradense, com o sul-mato-grossense, mas é aquela situação, a nossa política, de um modo geral, ela está bastante desgastada. Então, o que eu pego para mim? A responsabilidade de nós fazermos a diferença. E fazermos diferente, de fato, né? Por quê? Porque nós temos que resgatar. Teve uma época, isso lá, muito atrás, que era uma boa política, né? As pessoas não precisavam nem fazer contratos, assinar nada. É verdade. E isso eu tiro pelo meu pai. Verdade. Bons exemplos que a gente tem. E a gente precisa resgatar isso, porque o povo já não aguenta mais sofrer tanto. E isso tudo, os desmandos, né, os desvios, a corrupção que a gente vê, que está em todos os âmbitos da sociedade, não só, né, público, mas até em algumas instituições privadas. A gente precisa resgatar essa credibilidade, essa confiabilidade, né, num gestor público, porque afinal ele está ali para administrar para o povo, né, em res pública. Então a gente precisa resgatar de fato essa credibilidade e fazer com que o povo se sinta amparado. Porque o que eu observei aí caminhando, né, na última campanha, em 2016, é que o povo realmente está ao Deus dará. Ele é que realmente sofre. E eu não tenho ilusão de falar que Dourados, eu nasci aqui, mas tinha bairros que eu não conhecia.
Não tem vergonha de falar isso. Até porque Dourados cresceu demasiadamente e desordenadamente. Então a gente percebe o quê? Faltou gestão política, faltou uma ordenação, né? Faltou coordenar esse crescimento, faltou um gestor público que pense Dourados para 10, 20, 30 anos para frente. Mas hoje você, falando no gestor, não é muito corriqueiro assim, você não tem aquele candidato, os candidatos são sempre os mesmos. Né? Não é muito corriqueiro você ficar esperando que esse salvador da pátria entre lá e mude. Porque o exemplo vem de cima. Quando nós olhamos para Brasília, não nos resta nenhuma esperança. Nada. Ah, mas vamos renovar, vamos não sei o quê. O pior deles que está na cadeia tem 20%. Se concorrer, é um forte candidato. Né? Então, o exemplo vem de cima. Daí você vê o povo reclamando nas redes sociais, mas você vê um caminhão na rodovia que tomba e ele é saqueado. O motorista está lá dentro ainda, agonizando, e ele já é saqueado. Esse povo, a Bíblia tem uma frase que diz assim: cada povo tem o governo que merece. Você não acha que nossos políticos são reflexo da população? Nós é que na hora de votar temos que largar a procrastinação, né? Que é a troca por qualquer coisa. Eu conheci um rapaz em São Paulo, trabalhei com ele, seu Ítalo, e ele falou: Rubens, eu voto no Orestes Quércia para qualquer coisa nessa vida, porque quando a minha esposa estava em Campinas, precisava de uma ambulância aqui para o Hospital das Clínicas, ela estava quase morrendo, ninguém me ajudava. Eu fui no gabinete dele e ele mandou na hora uma ambulância comigo buscar minha esposa. Eu não vou votar num cara desse eternamente. Nós não estamos na mão desse povo? Ô Rubens, com certeza, mas aí é que onde eu acredito muito mais, é uma questão de educação. Nós precisamos, além de resgatar essa boa política, fazer com que o povo compreenda que voto não é mercadoria, que se venda a troco de uma ambulância, porque quem está lá é obrigação dele fazer. Ele está lá para isso. Ele teve uma representatividade, ele foi eleito por uma população e ele não só deve, como precisa, por uma questão de princípios, acreditar que ele está lá em prol da maioria e não pensar em si mesmo para se beneficiar de algo que não é dele. E aí a gente vê o seguinte: enquanto não for fortificada uma educação de qualidade, um ensino público de qualidade, nós não teremos a mudança que nós precisamos. Que nós precisamos, isso é fato. Né? A gente está vendo o caos no qual nós chegamos. Né? Então é a hora de que o povo tem que ver: o que eu fiz até agora deu resultado? Eu vou continuar errando? E vou continuar batendo palma simplesmente? Sem fazer nada? Então a minha vontade de participar e de entrar na política é justamente por conta disso. Eu vejo que é muito difícil, não é fácil, até mesmo a participação da mulher também é muito restrita. E para mim é difícil, eu que tenho uma certa, digamos assim, facilidade de me expressar, de falar e dar minhas opiniões e tal. É difícil, você imagina para as outras mulheres que não têm essa facilidade, que não têm essa inserção, que não têm uma formação profissional. E assim é a maioria do povo brasileiro. E nosso estado aqui principalmente. Se nós formos ver os índices, né, a gente vê que o nosso estado só tem regredido. Bastante. A representatividade política, principalmente para o douradense, para o sul mato-grossense, chega a ser insignificante a representação douradense. Exatamente. Se nós pensarmos em números, Mato Grosso do Sul ao todo tem 2 milhões e pouco de habitantes. Qual é o peso disso? Não é? A gente anda aí quilômetros e quilômetros, o que a gente vê? Onde estão as indústrias? Onde estão a efervescência que leva o estado para frente? É isso que a gente tem que buscar. É isso que precisa ser feito com o Mato Grosso do Sul. Né? Pegando um gancho só nessa...
Eu acompanho mais ou menos esse movimento que teve, acho que 2013 para cá, acho que junho de 2013, aquele por causa dos 20 centavos e tal. Então, a partir daí, a gente vê que o povo, né, você vê, ontem eu estava assistindo um programa aí e tal, sobre retrospectivas tal, e desses movimentos sociais, e chegou a greve dos caminhoneiros tal, né, como fenômeno social, como movimento de massas tal, né, e aí e você vê, e no meio disso tem um monte de notícias, fax e outras, e um monte de tendências tal. O que você vê que o povo, nessa eleição, vai ser uma eleição diferente. Eu sempre falo, essa eleição é uma eleição, vai ser... Mas a eleição passada já não disseram a mesma coisa? Não. Que era uma eleição o processo não muda da noite por dia. Nada na vida muda da noite por dia. Na tua família, você tem uma família grande, você vai ter lá uma ovelha negra, você vai ter um problema, sempre vai ter um irmão enrolado, alguém lá que não deu certo e tal. E se fosse fácil de resolver, você resolveria ali. E você não resolve. Então, você vai resolver como? Mudando estratégia, mudando isso, mudando aquilo. Peraí, porque o povo, o que é importante que eu vejo assim, que o povo brasileiro gosta de política. O povo gosta. Então, a gente tá com raiva, tô com um nojo de política, de políticos e não sei o que tal, mas daí a pouquinho começa tal, você vê qualquer reunião política enche de gente e tal, né? Não vai lá, por causa de bujão de gás e tal, ia muito, não vai. Essa eleição você acha que hoje não vai, porque o povo está muito decepcionado com os políticos, com a política, e vem lá de Brasília até aqui, até os vereadores. Então não vamos citar nome, mas a decepção é geral. Então não adianta você ser bonitinho, você falar bonito, você ter discurso, não sei o que e tal. E você vê, a rede social foi um instrumento muito bom para a democracia. E está sendo muito... O que está faltando para nós usar isso melhor. Então está precisando de gente e tal, né? Falo para a professora Zélia, vamos montar uma equipe boa aí para mostrar o que é, que não adianta porque não adianta votar, ela tem uma super votação e ela não ter apoio, legitimidade, entendeu? Ela vai ser eleita, mas não tem legitimidade. Por quê? Foi eleita porque o vereador mandou fulano votar nela, porque o outro lá mandou não sei o que e tal. Não, quem vota nela tem que votar consciente, tem que votar, peraí, nós queremos renovação. Mas depois que está lá dentro, tem que se fazer representar. Mas eu estava um pouquinho antes de você chegar, a gente estava conversando, eu e a Zélia. Aí ela falou, olha, como você pretende cuidar disso, Zélia? E eu acho que quem for eleito, independente de ser de esquerda, direita e tal, eu acho que tem que fazer isso, tem que se unir por um bem maior. Então, e outra, o tempo é temporário, o mandato dela vai ser 4 anos, nem um dia mais, nem um dia menos. Então, eu acho que tem que saber usar esses 4 anos. Então, só vai continuar na política se fizer um bom trabalho. Se não continuar, vai voltar para a sala de aula ou vai cuidar da fazenda, do patrimônio dela. Nós vamos sair para um intervalo, vamos conhecer o nosso apoio cultural, nós voltamos já. Esse é o programa Conexão Dourados, né? Programa que estamos estreando hoje e aqui no Café Soneto. Temos usado bastante esse espaço, temos uma parceria bem legal com a Isabel, quero agradecer a Isabel, ao esposo dela, que tem nos permitido desfrutarmos desse espaço maravilhoso, um café maravilhoso que, olha, Dourado, você pode procurar, é aqui, viu, Café Soneto, eles têm aqui, serve aqui, tem um self-service à tarde ali que você vem, pesa, então fica a dica aqui do lado da Oca, aqui, tá, na Camila Hermelino da Silva, um espetáculo de café para você aqui. E continuando aqui com nossos convidados, a professora Zélia e o Elísio Brits. Zélia, eu quero que você fale um pouco mais sobre essa renovação política, né? Começa-se que, não, a mulher tem que ter um maior espaço na política, mas não se faz nada para que a mulher ocupe esse maior espaço, né? Tem que ter 30% de candidato. Não garante, né? Nós temos um exemplo aqui, a nossa política municipal, nós temos uma mulher, né? No mandato passado, tínhamos 2 mulheres, né? Fala um pouco pra gente, o que precisa ser feito para garantir esses 30%, não só nas eleições, mas também não só como participante, mas como eleita.
Rui, você tocou num ponto importantíssimo. Eu acredito que a participação da mulher na política realmente tem que se efetivar, sair do discurso e vir para a prática. As mulheres têm que tomar mais as decisões, principalmente aquelas que lhes diz respeito, né? E a gente vê aqui em Dourados mesmo, há um tempo atrás nós tínhamos mais 2 vereadoras na Câmara, né? Agora nós temos uma. Então a gente vê que vem diminuindo, ao invés de aumentar, está diminuindo. Diminuiu 50%. Né? 50%. Então nós temos que realmente fazer assim uma empreitada na busca da participação da mulher na política, porque por aí vem essa transformação que a gente quer. Eu acredito na capacidade e na força da mulher para poder fazer essa renovação, né? Que não é fácil. Eu tenho consciência disso, que nada se renova do dia para a noite, nem se renova no todo, né? Tem que ser também algo assim, não a renovação pela renovação, mas uma renovação com qualidade, né? Renovação com pessoas que realmente tragam a transformação que nós precisamos, né? Buscar pessoas capacitadas, que tenham conhecimento técnico, que saibam avaliar em prol do coletivo, pensar nas questões sociais, são tão importantes para a nossa sociedade como um todo, né? E a participação da mulher, ela que participa de todo o, digamos assim, a conexão do trabalho, criação de filhos, dona de casa e tudo mais, mãe, esposa, né? Precisa trazer isso também para a política. Trazer essa experiência, trazer essa força, bagagem ela tem. A mulher é muito sensível aos problemas sociais, principalmente, né? De políticas. Agora, Elise, você acha que nós temos bons exemplos em Brasília? A última presidente nossa não serve para referência, que dirá de exemplo. Não. O que tem que entender é o seguinte: primeiro, a última presidente que foi deposta, ela nunca foi política, ela nunca disputou nem sequer nem para ser vereadora, nada tal. Ela foi imposta lá. Então, ela nunca foi, e nem gosta de política. O político era o chefe dela, né? Que pôs ela lá e tal, foi o circunstancial. Então você vê pelas pérolas dela lá na televisão que a gente assiste e tal, que o pessoal roda nas redes sociais, você vê, ela não tinha preparo, como não tem, continua não tendo, tanto é que foi deposta por cometer irregularidades, aí nem vem ao caso a gente debater isso aqui, porque não mas é só para ver. Outras candidatas que você vê lá, que algumas se destacaram, teve mulheres lá que se destacaram, teve no Rio de Janeiro, em vários estados teve várias mulheres atuantes ali e tal, né, que ocuparam altos cargos, né, e a mulher é realmente muito sensível aos problemas, né, como um todo, tá? Como o homem também, quando ele é bem intencionado, quando ele pensa. Eu acho que o que precisa é eleger pessoas que gostam de política. Gostar de política é você gostar de povo, é gostar de você. Você não pode ser um bom fazendeiro se você não gosta do cheiro do boi. Você não vai ser um bom pecuarista. Não acho que os políticos hoje, lógico que não generalizando, mas a grande maioria, eles estão ali pelos benefícios, salários e mordomias. A maioria, os que eu rodeio também estão lá por causa disso. O Maluf falava assim: eu amo o povo, eu quero servir ao povo, e a gente sabia que não era nada disso. Zélia, você partiu de onde para se engajar na política? O que te fez, que te atraiu na política, o que te faz concorrer a um cargo que é meio inglório, né? Você sabe que hoje ser político, alguns têm que se esconder. É verdade, Rubens. O que me moveu, de fato, foi o apoio do meu marido. Isso, ele foi muito importante, porque as mulheres sempre optam por cuidar da casa, por cuidar dos filhos, por cuidar da profissão, né? Só que nós chegamos no momento em que precisamos de pessoas novas. Dourados está há quanto tempo patinando?
E não precisa citar nomes. Verdade. Tá? Eu vejo assim, Porque Dourados, é por ser a segunda cidade do estado, poderia estar 1000 vezes melhor. E o que faz para que ela esteja nesse patamar que hoje se encontra? A falta de bons políticos. Falta de gente compromissada com o povo, com a sua região, com o seu lugar. E o que me moveu é justamente o fato de poder querer contribuir para o estado e para Dourados. É isso que faz a diferença. Porque eu sempre tenho observado o seguinte: Dourados serve meio que de trampolim para muitos políticos. Eles aparecem aqui em época de campanha, depois vão embora, nunca mais voltam. Isso a gente vê bastante, né? Tá? Então, é isso que me deixou insatisfeita, além do todo, né? Em âmbito nacional, essa insatisfação crônica. Não é nem uma insatisfaçãozinha, é uma insatisfação crônica. E como você do vê cidadão. o douradense? A que você atribui esse fator do douradense não ter essa preocupação de nos protegermos? Vamos eleger os nossos representantes. E não porque a gente sabe que você elegeu lá de cima, ele só vai olhar para você de novo nas próximas eleições. Tá? O que falta para o douradense, o Elísio? O que falta para o douradense para abrir essa mente e nos protegermos, sim, elegemos os nossos candidatos para que eles tragam os recursos necessários? Por que o douradense tem essa cabeça tão fechada? Na verdade, falta comprometimento. O que eu tenho observado, Elísio? Dourados é uma cidade universitária, né? Vou falar um exemplo aqui que é do meu dia a dia. Eu até já questionei isso. Muitos professores, muitos alunos de fora, eles vêm, ficam aqui 4 anos, 5 anos, às vezes uma vida toda, vêm e ficam. Só que eles nunca transferem o título deles. Eles aluno, continuam, né? Exatamente. Eles continuam com o título lá na cidade deles, porque sempre é um motivo para retornar às origens, né? E esquece que vive aqui, trabalha aqui, ganha o seu dinheiro aqui e poderia ter uma participação maior nas decisões também. Mas você acha que essa população universitária chega a ter um peso tão grande assim? Olha, é bastante aluno, bastante professor que nós temos. A gente é uma população considerável, né? Esse é um nicho, só, né? Porque ela está falando no ambiente universitário e tal, que é muito importante. Ela tem um conhecimento profundo aí. Que ela pesquisa, ela tem todo um grupo de trabalhos, né? Então ela tem elementos para falar sobre, mas é muito maior, porque esse pessoal, então se você estiver aqui, por que eu vou? Porque primeiro você tem uma barreira que precisa ser resolvida através da reforma política, né? Incentivar o novo a entrar na política. A gente vê muita gente querendo participar da política, mas não participa. Por quê? Porque você tem que comprar vaga para ser deputado, para ser senador, para isso e tal, tem que comprar convencionais. Isso é coisa que precisa ser resolvido, né? Então, o que acontece? Você vê o Bolsonaro. Ele teve quantas mudanças de partido lá, já passou por todos para poder garantir que ele sai candidato. E não sabemos nem se ele sai candidato. É um dos fortes. É um pré-candidato. É um pré-candidato e tal. Então, o que acontece? O que Dourados precisa é isso. O que tem muita gente... Precisa a participação do filiado. Então, tá bom, reforma política tal. O filiado. Por que eu tenho que ser filiado? Eu estou filiado no partido, nós temos aí 2.000 filiados no meu partido tal, e não conseguimos lançar uma chapa completa aí em âmbito municipal ou mesmo uma eleição regional. Não conseguimos, porque primeiro somos barrados e não temos o peito para enfrentar isso. Porque isso se resolve ou com a executiva já manipulada lá pelos grandão, ou com uma provisória que é 4-5 que decide, entendeu? E fora isso, alguns casos, não é nem aqui, nem o regional aqui é resolvido lá em Brasília. Então tá bom. O governador vai lá e fala, olha,
fulano está me atrapalhando. Aí derruba o presidente regional e nomeia outro. Com o nosso partido aconteceu isso, o partido que eu estava com a Zélia, a Zélia tá, para gravar um comercial, ela teve que pagar dinheiro do bolso dela, tal, para gravar ali, para fazer um comercial, aquele institucional. Me chamaram para gravar lá em Brasília, eu falei, tá bom, mas por que eu não posso gravar aqui? Nós chegamos a gravar. Nós chegamos a gravar. Então, é difícil você participar da política. Você quer, como participo? Eu participo da política como? Como cidadão. Eu sempre participei e gosto, né? É diferente de quem almeja um cargo. Quero ser, até porque tem gente que gosta, quer ser deputado, quer ser vereador, quer ser senador e tal. Então ele briga por isso tal, e paga o preço, né? Por isso que é complicado, isso aí é uma coisa muito complexa. Agora, o que precisa? Tá? Não é votar. Não adianta falar, votou num deputado de fora, tá bom. E votamos daqui também que muitos que não fizeram nada. Então nós temos que substituir. Por que tem que ter um deputado que fica 30 anos na política e fala que a política está ruim, que está difícil, que está mal, não estamos representados, não me sinto representado, mas a gente continua reelegendo eles. Então, o que precisa? Primeiro, nós temos que ter candidatos novos para poder substituir os antigos, né? Eu não tenho nada contra a pessoa fazer carreira política. Eu acho que se ela é boa, ela tem que mais a fazer. Eu começo como vereador, nada impede eu de querer ser presidente da República, desde que eu construa essa caminhada, entendeu? Então é isso. Agora, o que precisa, o político tem que ser cara limpa. Agora, é difícil ser cara limpa e é difícil estar. Como é que fica? Vai ficar de saia justa. Já me falaram, a professora Zélia foi pro MDB, mas como é que vai ficar? Eu falei, ela não tem nada a ver com quem fez coisa errada. Quem fez coisa errada que vai se explicar para a Justiça, para o Ministério Público, para a polícia, para quem quiser. Eu acho que hoje a gente vê assim, meio que o partido em si, ele é o detalhe necessário. Você tem que ter um partido, né, para você. É porque a legislação é assim. Nos Estados Unidos você pode ser candidato sem partido. Você vai lá e tal. Eu tenho meu título, não estou devendo, estou com kits e tal. Você é candidato, como é que fala? Independente. Você não precisa. Se fosse assim, seria melhor. Eu acho que democracia é democracia. A nossa política precisa ter uma renovação ampla, porque fala-se em renovação, mas mexe-se em algumas peças. Uma renovação mais ampla que mude tudo? Está tudo errado? Ou não, o caminho é esse? Na verdade, não é que esteja tudo errado, né? O que a gente percebe é uma crise da pessoa, do ser humano, né? É uma crise de valores. Não importa o sistema. Quem alimenta o sistema são as pessoas. O que a gente percebe? É que as pessoas estão corrompidas. Elas não têm mais um objetivo em comum, em prol do social. Apenas projetos individuais políticos, que vão satisfazer e atender quem? Aos seus. Isso é errado. Não que está tudo errado, não que esteja tudo errado. Teve um tempo que já até funcionou. Agora, degringolou-se. Verdade. Pura verdade. Essa é a verdade. Se eu falar um político que ganha bem, não sei nem se é tão bem assim, 20 e poucos mil reais que ganha, se você for descontar. Esse é o salário de um parlamentar. Então, é um bom salário, mas ele recebe 200, 300, não sei quanto lá e tal. O custo social, o custo para o contribuinte é muito maior. Então, agora, o que depende muito de quem vai. Bom, se eu for eleito legitimamente, com legitimidade e tal, então tá bom. Eu acho que até posso abrir mão desse dinheiro, porque eu não estou lá por causa desse salário, porque eu acho que trabalhando fora eu ganho mais. Então, agora tem pessoas que não, isso aí é a sobrevivência dele e tal, e ele tem que fazer uma falcatruazinha aqui, uma falcatrua ali e tal, para pagar os votos que ele comprou e deixou pendurado lá, que ele não pagou durante a caminhada. Ele já quer fazer um fundo para a próxima eleição. Agora eu quero, no próximo bloco, que nós já estouramos o tempo, eu quero que a Zélia fale um pouco como você vê, qual é a expectativa de chegar lá,
porque diz o Clodovico que não dá para fazer nada. Ó, eu vim para cá, mas não dá para fazer nada. Ele era costureiro. Chegou outro, não dá para fazer nada. O outro, o que eu posso fazer é dar o meu salário para uma instituição. É verdade. Para ajudar, porque aqui não se faz também, nada, porque fez lá, se você não fizer conchavo, não tal, e a maçã está apodrecida, não adianta, você não vai conseguir mexer. Mas eu quero ver no próximo bloco como é que vocês enxergam isso. Até minha diretora falou, você está muito negativo. Politicamente, eu não vejo nenhuma esperança, eu sou negativo, mas o meu papel aqui é provocar vocês. Ótimo. Nós vamos para mais um intervalo com os nossos apoiadores e voltamos já. Esse é o programa Conexão Dourados. Estamos aqui hoje no programa de abertura, né? E aceitamos sugestões de pauta. O programa hoje ele está com um cunho político, mas o objetivo é a gente ter assim assuntos variados para debatermos aqui, né? Aqui é debate mesmo. Aqui eu vou provocar aqui meus convidados e cada um vai ter que expor aí suas ideias. Agradecendo sempre a Isabel, estamos gravando aqui no Café Soneto, convidando você para vir conhecer o Café Soneto. Ela tem aqui um espaço cultural, né? Além desse espaço aqui que ela oferece um maravilhoso café, é um espaço cultural. Então venha conhecer o Café Soneto. Fica aqui na Camila Ermelindo, ao lado da Oca, um espetáculo de café, você vai participar aqui. Então, voltando ao nosso assunto, professora Zélia, o que você acha que dá para fazer dentro desse cargo público tão almejado e tão discutido? Rubens, na verdade é toda uma expectativa e planos, né, que você fica se imaginando o que fazer depois de eleita, né? Sendo que o papel de um deputado federal, na verdade, seria legislar, né, em favor da sociedade por vias, né, de demandas sociais, né, que chegam até ela ou até ele, né, na verdade. Até porque tem, assim, N funções, participar das comissões, né, de justiça, comissão de educação, comissão várias que existem, né, no Congresso, e que os deputados são convidados a participar de acordo com a sua formação, né, o que é o mais recomendado. Se bem que o que a gente observa é sempre um Congresso muito amarrado, né? Às vezes a gente percebe que não tem muito espaço para que as coisas realmente aconteçam, né? E isso me preocupa bastante. Mas eu espero chegar lá e desempenhar a altura, né? E atender toda essa expectativa que a gente tem e sempre procurando fazer o melhor. E eu acredito que eu estou preparada para fazer isso, né? É claro que o interior de um congresso ainda não tenho todo esse acesso, não tenho esse conhecimento, né, mas nada que não possa realizar e realizar bem feito, né? Você já teve uma experiência, né? Você foi candidata a vice, né? Vice-prefeita. Isso. Fala um pouco dessa experiência como vice-candidata a vice na chapa que não foi a vencedora. Rubens, na verdade foi um projeto que eu abracei junto com o deputado Renato Câmara e realmente pensando assim na mudança e na transformação de Dourados, eu vi ali uma oportunidade de ter a cidade que nós douradenses precisamos e queremos, né? E então eu realmente entrei de cabeça. Eu visitei os bairros todos, né? Conversei com todo mundo, ouvi muita gente e fiquei bastante feliz de ver o quanto um professor é reconhecido, né? Por mais que não seja reconhecido
financeiramente, né? Você encontra muitos ex-alunos hoje, pais de família, mães de família, que já foram meus alunos algum dia aí no passado, né? Não querendo entregar a minha idade, mas isso foi muito satisfatório para mim. E ver o tanto que Dourados precisa melhorar, né? E isso é possível. Não existe nada impossível quando a pessoa quer. Falta vontade. Falta vontade. Eu bato nessa tecla. Falta comprometimento, falta vontade política. Quando a pessoa quer fazer, ela vai lá e faz. Pode não ter dinheiro, pode tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, ela vai atrás e tem recurso. A gente sabe que nós temos dinheiro. Tem dinheiro para tudo. O que se paga de impostos nos leva a crer que é possível. Com certeza. Aí a gente vê o seguinte, falta dinheiro para quê? É para educação, para saúde, para segurança, mas não falta dinheiro para corrupção. Não falta dinheiro para o desvio público. Então alguma coisa está muito errada e pode ser resolvido se a pessoa quiser. Eu sempre digo o seguinte para o meu marido, falo, olha, quem tem o poder da caneta para fazer o mal, também pode usar a caneta para fazer o bem. Perfeito. E é isso que a gente pensa, em fazer a boa política, em fazer um trabalho em prol de quem precisa, né? De melhorar a vida do nosso povo. Porque é muito triste você ver o povo sofrendo e não poder fazer nada. Né? Você saber que você entra no seu carro, vai trabalhar, você liga o ar-condicionado, você está doente, você vai no médico, você vai na farmácia, e quem não tem acesso a isso? E quem depende de posto de saúde? Perfeito. Gente, é muito triste, eu fico assim, eu fiquei com o coração partido, e não é demagogia, eu não preciso fazer demagogia aqui. Você está entendendo? De não poder fazer nada. Mas você entrando, depois de 4 anos, lógico, você já tem uma experiência. Não é hora de aproveitar essa tua experiência, pelo menos para mais 4 anos? Ô Rubens, com certeza. Esse é o grande problema que a gente vê na administração pública, e aí eu falo pela questão da universidade. E a gente pode estender um pouquinho também aqui para o município. O que acontece quando muda uma administração? Muda toda a parte técnica, as pessoas-chaves são trocadas como se fossem objetos. Não serve mais, é do tal partido, então vou tirar. E o que acontece? Quem entra vai começar a aprender tudo de novo. Faz um monte de besteira. E aí, até aprender, paga um preço muito alto. E nem sempre as pessoas são colocadas com a sua capacidade naquele cargo. Geralmente não são. Geralmente a não experiência que a gente tem na vida política, né, da nação como um todo é essa. Colocam-se por indicações e não por conhecimento técnico. Eu acho que a transformação maior passa por aí. Não é só trocar o político por colocar alguém novo, ou quem está aí, não. E você enfrenta muita barreira para fazer isso. Mas aí não teria que entrar nessa renovação política, de dar um jeito de desmistificar essa coisa de que eu tenho que ter meu grupo e se eu entro, meu grupo tem que estar junto. Aí você, olha, você é advogado, puxa, mas eu só tenho para você obras. Você quer obras? Mas é isso que ela está falando. Você pôr pessoa desqualificada no lugar errado. Você tem que pôr pessoa certa no lugar certo. O que tem que fazer? Mas essa mudança, como que tem que fazer é isso. Você tem que entrar e tem que encarar isso de cara limpa. Tem que encarar primeira coisa, você vai lutar por uma reforma política. Você fala, bom, o deputado eleito não pode ser ministro. Eu faria isso se eu fosse candidato. Não pode ser ministro. Se ele vai ser ministro, não tem problema. Porque ele tem qualificação, porque ele tem isso, tem aquilo. Tá bom. Renuncia ao teu mandato de deputado. Não fazer esse toma lá da cá que a gente vê lá no Congresso. Nós passamos um mandato inteirinho, uma gestão todinha, juntando a Dilma e o Temer, e não se resolveu nada. O país, ninguém pensou no país, está ali. Primeiro, quantos meses nós levamos lá? Tira, não tira a Dilma, agora tira, não tira o Temer, e está acabando e tal. E já estão falando até em prorrogar mandato, que pode até não haver eleição, se dependendo do andar da carruagem. Agora, nós temos que nos rebelar contra isso. Nós queremos sim, tem problema que o cara seja de esquerda, de direita, de centro. Porque, aliás,
Nenhum dos três aqui nunca foi exemplo de nada. Porque eu nunca vi ninguém assim tão polido, nem na esquerda, nem no direito, nem na centro. Eu vi às vezes até se destacar mais um blocão que criaram aí de repente lá dentro, no passado, e fazia sombra para os outros, para as outras ideologias já tradicionais. No Brasil, o que a gente vê que sempre funcionou em função disso, do próprio umbigo. Então precisa o quê? Agora, isso você não faz porque ela quer, porque eu quero. Isso você tem que provocar, você tem que envolver a sociedade, você tem que ter sabedoria para você arregimentar aí apoio da imprensa. A imprensa vai te apoiar como? Se ela também ela for inserida. Porque o que a gente vê... participação. E na política, em todo, o resto não é a mesma coisa. O que a gente precisa separar é o público do privado. Então precisa lutar contra isso. Isso não é fácil. Isso aí, então, o povo tem que falar, olha, eu não concordo mais. Por que o Temer tem que fazer um almoço lá para ver se compra deputado para não caçar ele ou tal e tal. Aí faz aquela... Tá, eu que estou pagando esse almoço, cara. Eu tenho que né, eu como parlamentar, eu tenho que questionar isso. Mas não, o que a gente vê, os caras todos lá querendo tirar foto perto do Temer. Como Marum, como tantas... Eu não estou aqui para provocar você. Não, mas você é provocador. Eu acho assim, está certo, tem que provocar mesmo. Mas eu acho que é o teu papel. Olha, eu não vejo essa luz no fim do túnel. Mas como nós falamos no começo. E ainda bem que eu não vejo, porque de repente é um trem na contramão. Então, eu não consigo enxergar a mudança. Mas dou os parabéns para vocês que conseguem, pelo menos... enxergar que tem muito trabalho pela frente. Fazer. Eu acho que não dá mais. Da forma como a política está enraizada, a corrupção, e a população é culpada disso, nós somos culpados porque chega na hora de votar, a gente não parou para pesquisar candidato. Eu vou votar em quem? Puxa, mas eu não pesquisei, mas eu tenho um cara mais próximo de mim. Né? Apesar que eu, quando voto, eu sou muito crítico em termos de política. Uhum. Uma vez em São Paulo eu gravava, tivemos um programa nesse formato aqui em São Paulo, e eu era só produtor, e conversando com um dos políticos que hoje é top lá em São Paulo, eu falei... Na política não me pegou, não me pega a política, não me atraiu a política. Ele falou, mas você tem que saber o seguinte, quem não gosta de política vai ser sempre controlado por um político. Então trate de se meter na política para você ser participativo, não precisa ser candidato, mas ter uma proximidade, para você ter uma voz, você é da imprensa, você tem uma voz ativa, não precisa sair candidato. Mas se filiar a um partido para você ter um conhecimento. Não me pegou ainda a política, né? Então, eu não consigo enxergar o que vocês enxergam. Uhum. Tá? Ô Rubens, na verdade, eu acredito que a mudança passa por essa transformação política. E também pela transformação do próprio indivíduo. Não é? A política não te pegou, mas você é muito crítico, bastante crítico, o suficiente para não cair em nenhuma cilada igual aquele cidadão comum que se cala a troco de uma cesta básica. Você está percebendo a diferença? Então, qual é a diferença? A grande diferença é a educação. Se o cidadão não tem preparo, não tem educação, não tem esse conhecimento crítico e esse senso crítico, ele vai estar sempre na mão de alguém que vai falar por ele. E é isso que a gente não pode mais aceitar. Nós precisamos falar por nós mesmos. Não pode se calar. Eu vejo assim, eu procuro não sou influenciador, nem quero ser, né? Principalmente na área política. Uhum. Né? Mas eu vejo assim, a necessidade de uma participação maior da população na política. Como se dá isso? Não é através de horário político, não é através disso, porque a gente conhece bem, sabe como funciona, né? Mas a nossa diretora já deu o sinal ali. Zélia, eu queria ver as suas considerações finais, né? Em primeiro lugar, eu agradeço o Rubens, aqui, a Roseli, ao Conexão Dourados, né, por essa estreia maravilhosa. Me sinto bastante honrada em poder participar junto com o Elísio, né, colega aí de longa data, e dizer para vocês o seguinte: eu vim para participar, não vim para cumprir cota, não. Que bom.
Eu quero ocupar o meu lugar e quero representar realmente não só as mulheres, mas como toda a população do Mato Grosso do Sul. Né? Quando você fala assim, Zélia, você vai trabalhar só pelas mulheres? Eu também pelas mulheres. Quando você pensa em brigar por uma educação de qualidade, por uma saúde de qualidade, por uma segurança de qualidade, isso afeta diretamente a vida da mulher sul-mato-grossense, principalmente, porque o nosso estado aqui é um dos estados que mais tem índice de estupros. Verdade, verdade. Então, nós, querendo ou não, é uma política que está totalmente interligada, né? E é para isso que eu vim. Eu quero realmente trabalhar, porque a minha vida toda é de trabalho, e eu, assim como eu trabalho na universidade, eu posso trabalhar lá no Congresso também, né? E vocês terão a oportunidade também de compartilhar ideias, de participar juntos, né? De construir isso. Eu acho que a política é uma construção. Eu agradeço a participação e muito obrigada. Prazer é nosso recebê-la aqui. Elísio, eu espero contar com você mais vezes aqui. Você é um articulador político, né? Conhece bem a política local. E toda vez que eu tiver cada dia que passa, né? E quando eu tiver um candidato aqui político, eu quero você sempre aqui sentado para a gente desenvolver. É um prazer, é um prazer. Eu gosto de falar de política, eu gosto, às vezes eu não falo tudo que o pessoal quer ouvir, mas eu tenho meu jeito de fazer política, dentro ou fora da imprensa e tal, né? Eu tenho minhas redes sociais, né? Hoje bastante abrangente e tal, né? E gosto, hoje tenho pessoas que me acompanham de outros estados, né? Eu acho legal essa interação, né? Então, eu agradeço o convite, né? Fico feliz quando eu vejo uma pessoa do nível da professora Zélia, né? Pondo assim o nome à disposição, né? Como opção. Espero que ela seja a grande liderança aí que Dourados, né? Precisa tanto, né? Para depois, para amanhã, para a próxima eleição a gente já ter aí muitos candidatos novos, muitas lideranças novas aí disputando aí vagas aí na política. E ela liderando isso aí, eu tenho certeza que a capacidade ela tem preparo para isso, é muito bom, é muito gratificante. A professora Zélia, embora a gente tenha pouca convivência assim, no dia a dia, mas acompanho ela, sou amigo do pessoal, do marido dela, que é um grande líder empresarial também, uma pessoa muito querida e tal. Obrigada. Obrigado pela sua presença, Elis. É uma mensagem, olha, você que troca o seu voto, lembra que você pode estar trocando o seu voto, amanhã você sai, não tem asfalto, tua rua cheia de lama, seu carro fica atolado, seu sapato cheio de barro, lembra daquele dinheirinho que você pegou lá, aquele favor que você pegou do político, você trocou por aquilo ali. Então, se você não pode reclamar, você é fruto daquilo que você mesmo criou. Então, pensa um pouco. Na hora de votar, não fica trocando o seu voto, senão a gente não vai mudar esse país. Verdade. Nós queremos uma mudança, mas a mudança começa em nós. Eu falo por mim, né? Vamos analisar o candidato, vamos ver as propostas. Nós precisamos de mudança e essa mudança começa em nós. Precisa de coragem. De coragem para mudar. Né? Coragem para mudar. Vamos refletir um pouco. O nosso programa tem esse propósito e convidamos você a acompanhar aqui todas as semanas. Teremos um programa novo, né? E vamos estar sempre trazendo sugestões para você. Um abraço, obrigado pela sua audiência, tá? A TV Grande Dourados tem procurado trazer aí uma programação variada para você. E obrigado pela sua atenção e pelo tempo que você dispôs a assistir aqui as nossas propostas. Até o próximo programa.